falando da mesma coisa. Só que agora, depois de descrever que somos, o que somos por dentro, né, como cidadãos do reino, ele diz o que somos para lá fora, para o mundo. Ele vai nos dizer o que nós somos, agora não interiormente, mas para fora. Quem nós somos para o mundo? E ele diz assim, ó, vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ele está dizendo agora que o cidadão do reino, que tem toda aquela característica, agora ele é o sal da terra para sair para o mundo e fazer a diferença. E é exatamente aqui que quero que vocês prestem bastante atenção hoje nesse texto, porque este mês de missões, ele não vai ser sobre pedir dinheiro para um projeto de missão. Os nossos sermões aqui, daí para frente, não vai ser assim, sobre pedir ajuda ou recursos financeiros para um novo projeto de missões, nem sobre aplaudir quem vai para o campo. Nem fazer, não é para fazer isso. Enquanto uns vão, nós ficamos aqui aplaudindo, ficamos satisfeitos assistindo de longe o que está sendo feito sobre missões, né? Não é sobre isso. Nós vamos ver nesse texto e nos textos que virão após esse, que missão não é um departamento da igreja, é o que a igreja é. Por natureza, ela deve ser uma igreja missionária, quando é fiel ao que Cristo já fez por ela e já a criou com isso, como missão. Como missão. Primeiro, meus irmãos, reparem bem no verbo que Jesus usa. Ele não diz aí que tornem-se sal, nem façam um esforço para virar sal. Ele diz, ó, vós sois sal. É o que você já é. O que você já é, a sua característica é essa. Como cristão, você é um sal. E aí, no grego, é um verbo no presente do indicativo que ele está usando aí. Uma afirmação de um fato consumado. Você não está sendo transformado em sal. Você já é sal. É um fato. Você já é sal. É um fato consumado. Você é sal. E aí, o mesmo teólogo, Sproul, ele insiste que esse detalhe muda tudo. Jesus, ele não está dando uma nova tarefa para os discípulos. Jesus não está trazendo aqui para nós uma nova tarefa com os seus discípulos. Ele está revelando a identidade que já é deles, em razão da graça que acabaram de receber nas bem-aventuranças. Já é. Você já é um sal. A sua identidade é essa. E a razão de você já ter essa identidade, vem da razão da graça que você já recebeu, através das bem-aventuranças do Senhor na sua vida. Isso quer dizer que se você nasceu de novo, se você foi alcançado pelo Senhor, se o Espírito Santo já operou em você, né, a pobreza de espírito, a mansidão, a fome por justiça, então você já é sal. Se já houve essa operação na sua vida, se o Espírito Santo já fez isso, já te alcançou, você já é um sal, você não está se transformando, você não está naquele limbo, né? Não, você já é sal. Não é uma meta distante a alcançar, um diploma espiritual que você vai conquistar depois de anos de maturidade. Não é isso. É a consequência imediata, automática, de ter sido tocado pela graça de Deus, de ter sido alcançado pela graça de Deus. É a consequência imediata, automaticamente. Você foi tocado pela graça de Deus, você é salvo. Um outro teólogo muito importante é John Stott. Ele é um teólogo britânico, muito reconhecido como um dos maiores líderes evangélicos mais influentes do mundo no século XX. Ele dizia algo interessante e parecido com o que Sproul já disse. Ele diz assim: Jesus nunca convoca seus discípulos a se tornarem sal e luz. Ele afirma, sem meio termo, que já são. Você já é sal e luz nesse mundo. Sal para dar gosto,
só para temperar e luz para iluminar esse mundo. Um mundo que já em trevas, um mundo que já está assim em densas trevas. A única pergunta em aberto é se vamos viver de acordo com o que já somos, ou se vamos trair essa identidade pelo caminho, ou se vamos deixar de lado essa identidade e vamos trair aquilo que nós já somos. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você vai viver como sal, você vai viver como luz, ou você vai trair a sua identidade, ou você vai ser outra coisa, vai demonstrar outra coisa. E é aí que mora o problema da nossa geração cristã. E é aí que mora o problema da nossa geração cristã, da nossa atualidade. Nós separamos aquilo que Deus uniu. Nós queremos separar, queremos fazer uma dicotomia entre aquilo que Deus já uniu. Tratamos a vida espiritual, orar, ler a Bíblia, adorar aos domingos, como uma coisa separadamente, e a vida no mundo, no seu trabalho, com os vizinhos, amigos, que ainda não conhecem a Cristo, como uma outra coisa completamente separada, dissociada, quase sem relação nenhuma. Nós separamos essas duas coisas, separamos a nossa vida espiritual, aqueles exercícios espirituais que nós temos que ter, que é orar, ler a Bíblia, adorar aos domingos, vir aos cultos, como uma coisa separadamente do mundo, uma coisa completamente diferente, dissociada da nossa vida no trabalho, da nossa vida com os vizinhos, da nossa vida com os amigos, com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Um outro teólogo que eu quero trazer aqui para os irmãos, que é Martin Lloyd Jones, um teólogo calvinista, ele que se destacou como um dos maiores pregadores do século XX, ele pregando sobre esse mesmo texto aqui que estamos conversando nesta noite, ele dizia que essa separação é exatamente o que o Sermão do Monte proíbe. Não existe cristianismo genuíno que fique guardado dentro de quatro paredes. Não existe um cristianismo verdadeiro, genuíno, aquele que só fica para você, fica em segredo para você, guardado entre quatro paredes. Se é genuíno, ele transborda. Se esse evangelho é genuíno, ele sai pelos poros. Se esse evangelho é genuíno, ele vai te empurrar, vai te impulsionar em direção ao outro. Agora, para entender a força da imagem usada aqui por Jesus, a imagem do sal, nós precisamos lembrar o que o sal significa, o que o sal significava para quem ouvia Jesus naquele dia, sentado lá na encosta daquele monte. O que significava o sal para Jesus e para aqueles que os ouviam? Não existia geladeira naquele tempo, não existia conservante químico numa lata colorida lá no supermercado. O sal ele era praticamente a única defesa para aquele povo, que aquele povo tinha contra a podridão, contra o perecimento. E é exatamente essa primeira coisa que o sal faz. Ele impede a decomposição. O sal, ele impede esse perecimento. Jesus, ele está olhando para o mundo em putrefação moral, não muito diferente dos nossos dias, não diferente daquilo que nós conhecemos hoje, temos visto aí. O mundo, ele está se decompondo, não há mais sal de pecado. Jesus, ele está olhando para o mundo em putrefação moral, que não é muito diferente dos nossos dias, dizendo à sua igreja: olha, vocês foram colocados aqui para segurar esse apodrecimento, vocês foram colocados aqui para retardar esse perecimento. Mas reparem bem, sal que preserva a carne, ele precisa tocar a carne. O sal não pode ficar guardado lá no armário, na sua despensa, sem tocar a carne.
sem ter um contato com ela. Se o sal não tiver um contato com a carne, não vai surtir o seu efeito. Sal guardado dentro do saleiro, por mais puro que seja, não preserva coisa alguma, não tem função nenhuma. Um outro teólogo chamado Sinclair Ferguson, ele também é um renomado teólogo escocês, professor, pastor de teologia sistemática, ele observando esse texto, e com razão, que a atenção mais sutil da igreja não é se corromper pelo mundo. Eu não sei se os irmãos entenderam, né? A tentação mais sutil da igreja hoje não é ser corrompida pelo mundo, é se isolar dele por medo de se corromper, é medo, ficar distante, não estar lá para salgar, não ter o contato. O se isolar realmente é a pior coisa que pode acontecer para a igreja. A igreja se isolar do mundo é a pior coisa que pode acontecer para a igreja. E uma igreja isolada, mesmo santa, mesmo doutrinariamente correta, já não cumpre a função para a qual ela foi salgada. Ela já não cumpre a função para a qual ela foi criada, para a qual ela foi alcançada. E aí você precisa pensar nisso, né? Pense nisso quando forem lá para o trabalho amanhã, quando você for para a sua faculdade amanhã, quando você estiver lá nos seus afazeres durante o dia, lá na casa onde você mora, você precisa pensar nisso. Vocês foram colocados ali por Deus, não por acaso. Você está no seu trabalho, não é por acaso, por um acidente qualquer. Deus lhe colocou ali, não para se esconder atrás de uma santidade defensiva, com medo de se sujar, medo de se misturar, mas para tocar aquele ambiente com a presença de Cristo que existe em vocês. Fomos chamados para isso, para salgar. O sal só protege a carne se ele tocar a carne. O sal só vai mudar alguma coisa na carne, retardar o apodrecimento, retardar o perecimento, se ele tocar a carne, se tiver contato. Mas uma outra coisa que o sal faz, além de proteger do perecimento, o sal também ele tempera. Comida sem sal é sem graça, sem sabor, insossa. Vocês sabem muito bem disso, vocês conhecem muito bem isso. E o mundo sem a presença viva de cristãos fiéis fica exatamente assim, sem sabor, sem esperança visível, sem resposta para o sofrimento e para a morte, sem esperança. O mundo sem a presença do sal, que é a igreja, fica sem sabor, perde toda a esperança, fica sem resposta para o sofrimento, fica sem resposta para o luto, fica sem resposta para um monte de coisa que a igreja tem as respostas. Paulo ele pega essa mensagem, essa mesma imagem usada por Jesus, que é o sal, e aplica à nossa boca. E aí ele diz assim: olha, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como a vez de responder a cada um. Isso significa que ser sal não é só viver de um jeito discreto e decente. Ser sal não é só você ser moralmente correto, né, dentro lá no seu pedestal, olhando as coisas como estão decaídas. Não é isso. É também abrir a boca, é também falar, é ter palavras prontas, uma resposta sobre a esperança que há em nós, esperança de um céu, esperança de uma vida eterna. É isso que nós temos que levar para o povo que anda sem esperança. Mas há uma terceira função, que talvez vocês nunca tenham reparado, talvez alguns aqui não tenham reparado isso. Em 2 Reis, no capítulo 2,
O profeta Eliseu, ele chega a uma cidade cuja água ela estava contaminada, e ele lança sal na fonte, e a água se torna boa. O sal ali não cura por si mesmo, ele é um instrumento que Deus usa para restaurar o que estava estragado. É uma imagem muito bonita de missões. Nós não somos a fonte da cura de ninguém. Nós não conseguimos fazer isso, mas Cristo é. Nós somos o sal. Somos instrumentos de Cristo para mudar a situação, para alcançar pessoas. Mas Deus, Ele escolheu na sua soberania usar vasos de barros como nós para levar essa cura até as fontes contaminadas pelo pecado. E há uma quarta camada, ainda mais profunda, desse entendimento que vem lá do Antigo Testamento. O sal, ele estava ligado à aliança. O sal da aliança, está escrito lá em Números 18, versículo 19, o sal da aliança do teu Deus não deixarás faltar. Então o sal aqui, ele está, isso está lá em Levítico 2,13, mas também em Deuteronômio 18, 19, diz assim, aliança perpétua de sal. Desde que Deus chamou Abraão e disse que em ti serão benditas todas as famílias da terra, lá em Gênesis, o povo de Deus nunca existiu só para si mesmo. Sempre que Deus fez aliança com alguém, essa aliança carregava dentro de si um propósito que vai além das fronteiras daquele povo. Quando Jesus chama seus discípulos de sal da aliança, Ele está dizendo, olha, vocês pertencem a um povo que por definição existe para abençoar as nações, não para se fechar em um clube religioso, não para você ficar trancado dentro das quatro paredes, não para viver fechado, mas para abençoar as nações. Deus sempre nos chama não para ficar para dentro, mas para ir para fora, para abençoar. E esse é o sentido de igreja, e a eclesia, que é chamados para fora, chamados para abençoar lá fora. E aqui está o detalhe que não podemos deixar passar aqui, né? Jesus, ele não disse, olha, vós sois saus, vós sois o sal da igreja. Ele está dizendo isso. Ele diz, ó, vós sois o sal da terra. O alvo não somos nós mesmos. Nós não fomos chamados para ser sal, para nos salgar a nós mesmos. O alvo é o mundo lá fora. Nós fomos chamados para falar para o vizinho que ainda não conhece a Cristo, para a família que ainda está longe dos caminhos do Senhor, para o colega de trabalho que carrega uma culpa que só o Evangelho pode resolver. Somos chamados para isso. Mas o texto não para nessa promessa. Jesus ele continua, ele diz assim, olha, se o sal for insípido, com que se há de salgar? E a palavra grega aqui, meus irmãos, que é morante, que vem da mesma raiz, né, que também em várias outras línguas, que é para a palavra tolo, nécio. Jesus ele está dizendo com uma ironia que nos afronta, que dói. Um cristão que perde a própria distintividade não fica apenas menos eficiente, ele se torna algo contraditório, ridículo. Sal que não salga não serve para mais nada. Ele diz, olha, só serve para ser pisado pelos homens. Na Palestina, naquele tempo, o sal era extraído impuro, misturado com outros minerais. Se a parte que realmente era cloreto de sódio se dissolvia com a umidade, sobrava só um pó branco, parecido com o sal, mas completamente inútil. Parecia sal. Ocupava o lugar do sal, mas já não tinha o que fazer
com ele. Já não tinha mais a sua propriedade de sal. Não era sal realmente. Era algo parecido. Era algo que tinha aparência de sal. Mais uma vez, o teólogo Spru, ele comentando essa passagem, era direto sobre isso. A maior ameaça à igreja nunca foi nunca é a ameaça que vem de fora, a perseguição, a hostilidade do mundo. A maior ameaça para a igreja sempre foi, e sempre vai vir de dentro mesmo. A igreja querer ser aceita, querer ser, parecer relevante aos olhos do mundo, a igreja querendo ser vista pelo mundo como algo relevante e perder a sua característica de igreja para agradar ao mundo. E aí por isso vai se diluindo aos poucos, sendo exatamente aquilo que o sal já não prestava mais. Tinha aparência de sal, mas não tinha mais o efeito. Uma santidade menos exigente, é isso que muitas igrejas têm caído, têm tropeçado nisso. Uma santidade menos exigente, uma verdade pregada com menos firmeza, uma vida cada vez mais parecida com a do vizinho descrente. E o destino desse sal insípido, que não faz mais diferença, Jesus, ele é bem duro nesse momento. Ele fala assim: olha, para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Não existe meio termo confortável aqui. Não existe algo que a gente pode amenizar para você hoje. Ou somos sal de verdade, exercendo a função para a qual fomos salgados, ou nos tornaremos decoração religiosa, sem poder nenhum. Algo que o mundo nem sequer nota mais. Algo que o mundo não vê mais diferença. Não vê mais diferença. E aí eu quero deixar claro aqui, meus irmãos, isso não é uma ameaça sobre perder a salvação. Não é isso. Eu estou falando aqui que se você deixar de salgar, se você deixar de fazer a diferença, você vai perder a sua salvação. É uma advertência sobre a inutilidade de uma vida cristã. É uma advertência de que você vai continuar sendo salvo, mas você vai ser inútil, vai levar uma vida cristã inútil, ou de uma igreja inteira inútil, que abandonou sua identidade por acomodação, por medo, ou simplesmente por descaso. Descaso. Uma igreja que já não se distingue do mundo, aquilo que está ao seu redor não tem mais nada para oferecer a ele. Como isso é grave? Como isso é grave? Como isso é urgente para nós pararmos e pensar sobre isso. Missão, meus irmãos, a definição de missão é o que acontece quando o sal é fiel. E o alvo aqui é Cristo crucificado. E aí nós podemos voltar então ao ponto de partida. Vós sois sal. Não tornem-se sal. Você já é sal. A ordem que está implícita no texto não é vire algo que você ainda não é, mas seja fiel ao que Deus já fez você. Aquilo que Deus já te fez, você precisa ser fiel a isso. Você precisa ser fiel à sua identidade como cristão, como sal nessa terra, que vai salgar, que vai fazer a diferença. E se formos fiéis a isso, o efeito salgante vem por conta própria. Vem por conta própria. Não como um programa extra que a igreja precisa organizar, mas como um aroma inevitável de uma vida realmente tocada pela graça. João Calvino, ele escreveu algo comentando esse texto, que Cristo, ele não está entregando aos discípulos apenas uma tarefa a mais na lista. Cristo não está aqui
aqui entregando uma nova tarefa. Olha, agora vocês precisam virar sal e fazer isso e fazer aquilo. Ele está descrevendo a própria natureza da vocação deles. Assim como não dá para separar o sal da sua função de salgar, também não dá para separar o discípulo verdadeiro da sua influência sobre o mundo. Quem não exerce essa influência está, na prática, dando provas de que a graça ainda não operou nele o que deveria, o como deveria. Então, irmãos, isso muda a pergunta que vocês deveriam estar fazendo nesse mês de missões. Não é quanto vou contribuir nesse mês para missões, embora isso importe bastante. A pergunta não é essa: quanto você vai cooperar financeiramente para missões? A pergunta que você deve fazer no seu coração não é essa. Não é essa. A pergunta é: estou sendo sal onde Deus já me colocou? Estou fazendo diferença? Estou salgando o ambiente onde Deus me colocou? Tenho feito diferença lá no seu trabalho, na sua rua, na sua família que ainda não crê? Você não precisa esperar um chamado especial para isso. Você não precisa esperar o mês de agosto para fazer isso. Você não precisa esperar um convite para ir a outro e falar de Cristo, para começar a viver como missionário. Você não precisa disso. Você já foi posicionado como sal. A pergunta é se você está ali guardado sem sabor, sem tocar ninguém, o sal guardado no armário, sem tocar a carne, ou se está de fato salgando aquele lugar, ou se de fato você está mudando algo, você está fazendo diferença lá no lugar que você está. Mas é um ponto, meus irmãos, que precisamos deixar bem claro aqui, porque o sal sozinho não é o Evangelho. O sal preserva, o sal tempera, o sal purifica, mas o sal não fala. O sal não fala, nós falamos. A nossa vida é distinta, ela abre a porta. Você sendo um crente distinto, as pessoas perceberem que você é crente, você é um sal, isso chama a atenção, isso desperta a pergunta, mas quem responde essa pergunta é a nossa boca, pregando a única coisa que realmente cura, que realmente salva, que é Jesus Cristo e esse crucificado. Olha, você levar uma vida distinta, que as pessoas olhem para você, percebem que você é um crente, percebem que você leva uma vida diferente. Só isso não resolve, isso abre a porta, mas quem fala é você. O apóstolo Paulo, chegando lá a Corinto, uma cidade tão corrompida quanto a nossa, do nosso tempo, e ele disse algo que precisa ser alvo de cada um de nós. E aí em 1 Coríntios 2, ele diz: olha, porque nada me propus saber entre vós, senão a Cristo e este crucificado. A nossa vida ilibada, a nossa vida santa, pura, que agrada ao Senhor, abre porta. Mas quem vai falar sobre Jesus Cristo crucificado é você. Não uma vida moralmente exemplar apenas. Isso não resolve. Não uma reputação de bom cidadão. Só isso não resolve. O alvo era Cristo sendo anunciado, e Cristo crucificado, pregado, anunciado com todas as letras. Foi isso que Sproul repetia a sua vida inteira em seu ministério. A igreja, ela não existe para impressionar o mundo com sua ética, ela existe para proclamar a cruz, porque só a cruz salva. É isso, a pregação de Sproul era essa. Não era ele se mostrar moralmente ilibado, ter uma vida santa e pura, não é isso. Então, sejamos sal com a nossa vida, honestos no nosso trabalho, fiéis no casamento,
quem sofre, mansos quando somos provocados, mas não para por aí. Não para por aí. Uma vida salgada que nunca abre a boca para falar de Cristo é sal pela metade, é um sal guardado no armário. Não faz diferença nenhuma. O objetivo final de cada característica que vimos lá em julho, que é sobre o cidadão do reino, pobreza de espírito, a mansidão, a fome de justiça, a pureza de coração, não é só fazer de nós pessoas melhores. A intenção não é essa, só fazer você um crente, um super crente. É nos preparar e preparar aqueles que nos observam para ouvir e crer no Evangelho de Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado para salvar pecadores, como eu e você. Como eu e você. Deixe, meus irmãos, ser bem prático aqui agora, onde nós estamos caminhando para o final, porque eu não quero que vocês saiam daqui nessa noite somente emocionados e sim completamente mudados pelo Evangelho. O que eu gostaria que vocês saíssem daqui nessa noite não é só se emocionar com a palavra, mas sair daqui completamente transformados pelo Evangelho. Amanhã, quando vocês chegarem no trabalho, vocês vão estar diante de alguém que precisa provar que existe sabor nessa vida. E a pergunta não é: vou pregar um sermão para uma pessoa? A pergunta é: olha, a minha vida diante dela tem sabor de Cristo? A minha vida diante dessas pessoas, ela tem sabor de Cristo? Eu estou pronto para, quando a porta se abrir, falar com clareza dele. Quando as portas se abrirem para nós falarmos, estamos prontos para falar com clareza de Jesus Cristo. Quando o mês de missões terminar, quero que a nossa oferta tenha sido generosa para missões. Sim, claro, sempre é necessário investirmos em missões, mas eu quero mais do que isso, que cada família da nossa igreja saia perguntando para si mesmo: olha, onde Deus já me colocou, como Ele quer me usar como sal? Estou disposto a abrir a boca ali e não somente viver bem ali, eu quero falar disso. Porque, irmãos, uma igreja que só fala sobre missões, mas nunca vive como sal onde está, essa igreja pode até enviar gente para longe, mas ela continua insípida no lugar que está plantada. Ela continua sendo insípida no lugar onde ela está ali localizada. Uma pessoa que não fala de Cristo, mesmo sendo sal, continua insípido. É uma igreja que não prega, uma igreja que não fala, ela é uma igreja insípida. Não forma missionários, forma no máximo turistas religiosos, que vão longe, fazer o que nunca fizeram perto. Querem pregar o Evangelho longe, mas não pregam o Evangelho perto. É insípida no lugar onde está plantado. Jesus, ele não perguntou aos discípulos se eles queriam ser sal. Jesus não deu essa opção para eles: vocês querem ou não ser sal? Jesus não deu essa opção para eles. Jesus nos chamou de sal. Jesus nos fez sal. Ele declarou que eles já eram. A pergunta que sobra para cada um de nós hoje é se vamos ser fiéis a essa identidade, como sal. Fazer a distinção no lugar onde estamos salgando, abençoando, vivendo com distinção, pregando o Evangelho, sem vergonha de Cristo, e pregando esse Cristo crucificado. Ou vamos deixar ele, deixar que se dissolva aos poucos, pela acomodação, pelo silêncio, e a gente precisa definir nossa vida. Você é fiel à minha identidade? Ou você é outra coisa? Que Deus nos guarde salgados, nos guarde com essa característica de sal, e onde Ele nos enviar, que nós possamos salgar o ambiente, dar gosto, que Ele nos dê essa coragem para, além de viver diferente, de maneira diferente, como cidadão dos céus, falar, claro, sobre aquilo que nos salvou.
Só vai falar claramente sobre quem nos salvou, quem nos chamou para salvar esse mundo. Vamos orar? E aí você pode falar com Deus: Senhor, eu tenho sido salvo, eu tenho feito diferença no lugar onde o Senhor tem me colocado. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e ela fala poderosamente aos nossos corações. Nesse instante, Deus, nós queremos rogar ao Senhor a Tua bênção sobre a vida do Teu povo. Ó Deus, que em nome de Jesus nós sejamos verdadeiros sal. Sal para salgar esse mundo, para dar sabor, para fazer a diferença, para retardar a putrefação desse mundo que jaz em trevas, para fazer a diferença, para retardar o perecimento. Que em nome de Jesus, Pai, nessa semana seja uma semana diferente para nós, e que não somente este mês seja mês de missões, mas que a nossa vida seja uma verdadeira missão, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa noite nós estamos alegres e felizes porque estamos diante da mesa do Senhor, estaremos participando da ceia do Senhor, somos chamados para isso, mas temos também dois visitantes ilustres no nosso meio, pela primeira vez estão nos visitando, e nós vamos conhecê-los. São dois bebês, e eu queria chamar aqui, primeiramente, os pais da Olivia, para que traga a Olivia aqui, Jéssica e Cadu, traga a Olivia para nós conhecê-los. Os avós podem vir junto também, os avós vão ficar babando mesmo de longe, fica babando aqui perto. Quero apresentar Olivia, filha do Cadu, que faz filho comigo, e da nossa irmã Jéssica. E nós vamos louvar a Deus pela chegada da Olivia, que chegou com saúde, agradecendo a Deus porque Deus tem abençoado esta família, a família do nosso irmão presbítero Rinaldo, irmã Valéria. Deus tem multiplicado as bênçãos sobre a vida dessa família. Nós louvamos ao Senhor por isso. Esse é o motivo da Valéria subir, sono da igreja, porque está babando os netos. Rinaldo também. E nós vamos louvar a Deus para a chegada da Olivia. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido misericordioso conosco. O Senhor tem sido longânimo, assaz benigno. Deus, muito obrigado pela chegada da Olivia. Muito obrigado que chegou com saúde, trazendo alegria, paz, harmonia para esta família. E rogamos as tuas bênçãos sobre a vida da Olivia. Deus, em nome de Jesus, guarda a Olivia debaixo dos teus cuidados. Meu Deus, livra, Deus, dos homens maus. Livra, Senhor, a Olivia das quedas. Meu Pai, em nome de Jesus, que ela possa crescer forte, vigorosa, conhecendo a Tua palavra e ser uma mulher de Deus. Obrigado, Deus, por isso. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe, Cadu. Não, Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, também estamos alegres porque hoje estaremos recebendo a Elisa, filha
do nosso irmão presbítero Tiago, da nossa irmã Juliana. Quero convidá-los para fazê-la aqui à frente. Elisa, ela será batizada nesta noite, recebendo o selo da graça. Nós estaremos assim, marcando Elisa como serva do Senhor. Promessa bendita do Senhor. Eu vou segurar. Já ri para mim hoje, então é pesado. Meus irmãos, o Senhor Jesus, Ele tem nos chamado para sermos servos dele, e Ele nos inclui na sua aliança. E nessa aliança, o Senhor também inclui a nossa descendência. E nós externamos isso através do batismo, selando, marcando os nossos filhos como povo de Deus. Elisa será marcada através do batismo, que ela faz parte da mesma aliança que Deus tem com seus pais. Portanto, quero convidar o presbítero Walterberg que nos auxilie aqui com a água. Os pais prometem cuidar da Elisa, orar com ela e por ela, demonstrando e mostrando esse Deus misericordioso e bondoso que tem um chamado a um verdadeiro compromisso sério com Ele. Sim, o Senhor Jesus, Ele tem nos chamado a participarmos desta aliança, incluindo nossos filhos, e através disso, fazendo isso através do batismo. Então passaremos ao batismo da Elisa. Elisa, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus misericordioso e bondoso conosco, tem nos dado descendência, e, Deus, a Elisa é prova do teu cuidado conosco. Deus, muito obrigado pela chegada dela. Pai, através do batismo nós a selamos, marcamos como filha da promessa. Deus, obrigado. Guarda os teus servos, capacita os teus servos para serem, Deus, bons exemplos de cristãos para a Elisa, que ela possa crescer conhecendo o Senhor, que eles possam, Deus, a cada dia lerem a palavra do Senhor para ela, ensiná-la a ler e a escrever, para que ela mesma possa pesquisar, conhecer o Senhor, e em nome de Jesus, Pai, que Elisa possa crescer como serva tua. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então aqui está pesando. Deus abençoe. Meus irmãos, essa noite também somos chamados para ceiar com Cristo. Quero convidar os presbíteros presentes para que possam tomar os seus lugares, os diáconos para que descubram os elementos. Convidar o presbítero Ivo para que nos auxilie aqui na distribuição dos elementos. Diácono Alex. E o diácono Valdênis. Irmãos, quero
convidar o grupo de louvor para que se posicione. Estaremos cantando uma música durante a distribuição dos elementos. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. E nos orienta quanto à participação da ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, que estamos diante da Tua mesa. Muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado, Deus, por essa bênção. E em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor traga à nossa memória pecados, ó Deus, não confessados, para que possamos, ó Deus, confessá-los ao Senhor neste momento, e assim poder participar da ceia do Senhor, com as mãos limpas, coração limpo, e que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor fortaleça a nossa fé, que robusteça a nossa fé, e que em nome de Jesus, ó Pai, sejamos alimentados pelo Senhor. Muito obrigado, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós na igreja presbiteriana nós falamos que a ceia é do Senhor. Portanto, se há algum visitante entre nós, de qualquer igreja evangélica, e que está em comunhão com a sua igreja e com o Senhor da igreja, você está apto a participar deste banquete. Você pode participar da ceia conosco. Portanto, quando os irmãos passarem entregando os elementos, você não se sinta constrangido, pode participar dos elementos da ceia. Pegar os elementos e participar imediatamente.
Este corpo dado por vós, comei dele todos, fazei isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, disse Jesus. Bebei dele todos, fazei isto em lembrança de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha.